E aí galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão aqui no Histórias do Carlão? Então, segue a vinheta! E aí galera, tudo bom? Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre a colonização do Brasil. Pois é, a gente vai dividir de uma forma mais ou menos histórica a mais ou menos aí dois momentos. Um que vai de 1500 até 1530 e depois de 1530 até os nossos dias. Só que essa questão da colonização do Brasil, neste primeiro momento, ela é interessante para a gente por alguns motivos bem claros e definidos. Por quê? Num primeiro momento, quando Cabral oficializou o Brasil, poxa, Portugal não tinha interesse nenhum aqui. Porque a carta de Pero Vaz de Caminha, que relatava sobre o Brasil, não falava muito de ouro nem de prata. Portugal, nesse momento, estava interessada na questão do quê? Do mercantilismo. Então, se ela estava interessada em buscar os metais preciosos, poxa, ela não vai encontrar aqui no Brasil. Mas ela tinha interesse no quê? Em ganhar dinheiro. E aonde ela vai ganhar dinheiro? Claro que ela vai ganhar dinheiro indo para as especiarias. Ela continuou comercializando, navegando pela costa da África, indo até as Índias e exportando essa mercadoria. No entanto, alguns portugueses resolveram se aventurar para cá. E ao virem para cá, um certo português chamado Martim Afonso de Souza começou a trazer algumas pessoas, começou a tentar mapear melhor o Brasil, e nesse primeiro contato com os grupos que aqui moravam, aqueles mesmos que a gente já falou um tempo atrás, chamados de tupis e macro-gês, começaram a realizar um escambo entre portugueses e indígenas. Os portugueses verificaram que no nosso litoral tínhamos uma grande quantidade de pau-brasil. Mas espera aí, professor, mas por que o nosso litoral? Tá lembrado que o Brasil ele estava separado porque assinaram um tratado chamado de Tordesilhas? Pois é, esse tratado de Tordesilhas separava o litoral do Brasil do seu interior, uma parte para Portugal, outra parte para a Espanha. Bom, nesse primeiro momento, então, realizou-se tudo de forma amigável, um bom relacionamento entre portugueses e indígenas, eles trocavam, então, miçangas, produtos simples dos portugueses pelo seu trabalho, pela sua força, carregando para o Brasil para a exportação. Pois é, só que o Brasil, nesse período de 1500 até 1530, também começou a receber a visita de alguns estrangeiros, como, por exemplo, franceses, que resolveram ocupar nossas terras. Franceses começaram a ocupar regiões lá onde era o Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Depois eles começaram a ocupar regiões mais lá no nosso Nordeste, na região do Maranhão. Pois é. E aí? Franceses aqui. O comércio de especiarias durou para sempre? Não. O comércio de especiarias não vai durar para sempre, por quê? Porque outras nações vão estar caminhando também para as Índias e comercializando. Logo, não ficou mais sendo lucrativo para Portugal comercializar com as especiarias. O que vai começar a acontecer então, minha gente? Galera, eles vão então olhar para o Brasil e verificar. Poxa, a gente poderia pegar essa terra do Brasil e poderíamos trazer para cá uma série de produtos e, principalmente, vamos fazer o seguinte, copiar um modelo que tinha lá na região da África. Vamos pegar o Brasil e dividi-lo em diversas partes. Pois é, o nome dessa prática, que não era novidade nenhuma, era chamada de capitanias hereditárias. E dessas capitanias hereditárias, você dividiu o Brasil em diversas partes, dando a oportunidade dos nobres saírem lá de Portugal, do seu conforto, da sua riqueza, da sua tranquilidade e se aventurarem pelo oceano para chegarem aqui no Brasil. Pois é, vocês acham que eles quiseram sair lá do seu conforto? Alguns vieram para cá, alguns tentaram desenvolver alguma atividade comercial, mas não foram adiante. Por quê? Porque não estava dando lucro. No entanto, duas capitanias se deram muito bem, como por exemplo, uma que era de Pernambuco e a outra que era de São Vicente. A de Pernambuco vai se dar muito bem porque eles trouxeram junto com a ideia das capitanias hereditárias para o Brasil um produto chamado cana-de-açúcar. E Pernambuco vai, ganhar muito dinheiro produzindo essa mercadoria e, consequentemente, Portugal também vai ganhar sobre isso. Mas sobre a cana-de-açúcar, a gente espera um pouquinho. A gente fala disso aí numa outra aula, tá ok? Bom, como as capitanias não deram muito certo e a presença dos franceses aqui não foram tão interessantes, foi necessário organizar o Brasil. E aí, lá pelos anos de mais ou menos 1548, um certo governador-geral,
Um representante do rei aqui no Brasil teve como função trazer a segurança necessária, teve como função fundar colônias, teve como função fundar a primeira capital do Brasil, que vai ser Salvador. Ele vai ter como função expulsar aqui os estrangeiros, solucionar qualquer tipo de problema que a gente possa estar tendo. Resultado: o Tomé de Souza foi o primeiro governador do Brasil e junto com ele trouxeram colonos degredados, professor? Degredados. Quem eram esses degredados? Eram pessoas que não eram bem desejáveis lá em Portugal. Por exemplo, bandidos. Pessoas que não eram... que participavam da vida social. Bom, galera, mediante isso, o que a gente passa a ter então aqui no Brasil? Uma ocupação. Pois é, essa ocupação acabou fazendo com que os governadores gerais trouxessem também com eles um sistema um pouco diferenciado, chamado de Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, os jesuítas, que tinham como função propagar a palavra de Deus, segundo o seu Criador, mediante a ordem do Papa, chegam aqui na América, têm contato com os índios e, ao terem contato com esses grupos indígenas, eles passam então a pregar em nome de Jesus. Passam a convertê-los, passam a criarem aldeamentos ou missões jesuíticas a fim de ensinar a palavra, a convertê-los. Resultado: vários desses grupos indígenas começaram a apresentar para esses jesuítas, principalmente lá no Nordeste e também na região da Amazônia, produtos diferenciados, chamados de drogas do sertão: cacau, gengibre, noz moscada, salsa parrilha e um produto que vai ser muito agitado, chamado de guaraná. Galera, os jesuítas, eles então tentaram converter os índios, eles tentaram, ao fazer essa conversão, mostrarem a palavra de Deus. Pois só que além disso, os jesuítas perceberam que os nossos indígenas das tribos das linguagens Tupi e Macro-G, eles não tinham escrita. Então, para se compreender melhor, o que eles começaram a fazer a partir dali então? Desenvolveram uma mistura da escrita, juntando um pouquinho do espanhol, um pouquinho de português e um pouquinho da linguagem Tupi. Essa linguagem, chamada de Nhangatu, passou a ser escrita. E aí os jesuítas, através do teatro e dessa linguagem, passaram a conversar com os índios e assim efetivaram uma cristianização. Galera, esses indígenas então se converteram. Só que qual é o lado negativo disso? Eles acabaram perdendo a sua identidade, vivendo de acordo com a vontade dos portugueses, ok? Galera, vou ficando por aqui, bons estudos e no mais, a gente vai se falando ao longo do tempo. Aquele abraço para todo mundo aí.